Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Valeu a Dica, eu sou o Ricardo e hoje eu vou te mostrar a nova parafusadeira da Hanabi, que quando eu tirei da maleta me surpreendeu, porque é muito bonita. Mas além de beleza, ela entrega mais alguma coisa? Afinal de contas, beleza não fura madeira e não coloca parafuso. Pois bem, eu fiz todos os testes e a partir de agora você vai descobrir se vale ou não vale a pena essa belezinha aqui. E eu vou te dizer que tem algumas coisas bem interessantes nesse kit. Depois de assistir o vídeo, caso você tenha interesse em adquirir, o link vai estar aqui na descrição. A maletinha desse kit é bem mais compacta, ela tem só 28 por 24 centímetros, é feita especificamente para caber aqui a parafusadeira com bateria, carregador aqui dentro e apenas isso. Não tem espaço de sobra, mas também não falta espaço. Porém, o plástico é de uma qualidade bem superior a outras maletas da própria Hanabi e de outras Xing Ling, dessas parafusadeiras comunzinhas. Então aqui se percebe uma evolução na qualidade de construção, apesar de ser 100% de plástico, inclusive as travas e aqui os pinos das dobradiças, mas pelo fato dela ser um pouco mais compacta, acaba tendo uma rigidez maior. Aqui nas travas tem a grafia da letra W em baixo relevo, eu acho que isso aqui se refere ao vendedor, ao nome da empresa que vende, e Hanabi, ou Hanabi, chame como quiser, aqui não é adesivo, ela é pintura nessa parte da maleta aqui. O manual que veio com a ferramenta não é um manual genérico, é um manual dessa máquina aqui, porém é um manual que fala muito e não diz nada. São explicações bem vagas, bem superficiais sobre algumas coisas aqui da bateria, da parafusadeira de forma geral, mas não é um manual técnico, muito longe disso na verdade. É mais para uma mera formalidade. Esses aqui são os únicos acessórios que vieram junto com a parafusadeira. Esse suporte aqui que você prende no clipe lateral para colocar até 3 brocas ou bits aqui encaixados e carregar isso de uma forma mais firme, rápida e prática para utilização. Daí veio uma broca aqui com ponta de vidia, inclusive, bem fora do padrão esse tipo de broca aqui vir junto nos kits. E 2 bits duplos aqui com uma ponta Phillips e uma ponta Fenda. Aqui então a ferramenta com as baterias têm um layout um pouquinho diferente na parte externa e a parte de baixo delas aqui é emborrachada. Essas bordas aqui são emborrachadas, o que garante uma boa aderência da ferramenta quando você larga ela em pé sobre uma superfície. Essas baterias também diferem porque elas têm um indicador de carga aqui na lateral, um botão aqui logo abaixo do clipe que quando você pressiona, ele mostra aqui com 3 LEDs a indicação da carga da bateria. Isso tem dos dois lados da bateria, esses 3 LEDs aqui indicativos. No manual tem a explicação de quantos % de carga a bateria tem conforme cada um dos LEDs está aceso. Uma curiosidade é que, não só pelo botão aqui quando você pressiona, mas também pelo clipe aqui quando você vai tirar a bateria da máquina, por exemplo, ele acende aqui os LEDs indicadores da carga. Então quando pressiona aqui esse clipe para baixo, também acende da mesma forma que quando pressiona o botão aqui. O encaixe das baterias é tipo Makita 18 volts, a construção delas é com um plástico de qualidade superior também. Tem aqui o plug para fazer o carregamento com o carregador original dela, mas é claro que vai servir em outros carregadores para esse padrão de bateria. Agora falando da parafusadeira, a primeira coisa que você percebe já de cara é que o visual muda bastante em relação não só a versões anteriores da própria Hanabi, mas também em relação a outras Xing Ling desse padrão de qualidade aqui. Normalmente você tem cores mais gritantes, mais vivas, aqui não, aqui a gente tem um visual mais sóbrio, com cores um pouco mais neutras. Isso aqui passa um ar de profissionalismo maior, pelo menos na minha visão. A primeira impressão que eu tive quando eu peguei a ferramenta, quando eu abri a maleta, foi que eu estava pegando uma ferramenta de nível profissional, de nível superior, se comparado com outras versões da própria marca e de outras ferramentas dessa mesma categoria aqui. A empunhadura dela tem uma diferença bem significativa aqui, ela não tem mais partes emborrachadas, então aqui que normalmente é emborrachado, essa parte aqui, a parte de baixo, aqui na frente também, agora é apenas um plástico texturizado. Ela não fica solta na mão, ela tem uma pegada confortável e boa, bem firme também, mas não é nada emborrachado aqui, é tudo plástico, porém com texturas diferentes. Aqui na frente é uma textura, aqui atrás é outra, isso garante uma boa firmeza, uma boa pega. O diâmetro aqui também é confortável, o tamanho, a altura aqui é confortável para você empunhar ela, mas não é emborrachada como é o padrão da maioria das máquinas. Aqui na parte de cima do encaixe da bateria ela tem aquela plaquinha padrão, mas nesse caso para essa máquina não tem função alguma, porque as funções dela são mecânicas. Aqui tem o seletor então de rotações, ela tem velocidade 1 e 2.
e aqui o seletor de funções para parafusar, furar e furar com impacto. Além do anel seletor com 20 níveis de torque. E sim, tem as 20 posições. Eu contei todas elas e está certinho aqui. Cada clique equivale a um número exato aqui no anel de seleção de torque para parafusamento. O mandril dela é fixo no eixo, o eixo no caso é autotravante, então você consegue apertar com uma única mão aqui e fazer bastante força para deixar os acessórios devidamente firmes e fixos no mandril na hora de utilizar. E ela vem também com esse clipe aqui, com essa parte metálica na parte de trás aqui, que protege então essa parte das costas da parafusadeira. Aqui tem o clipe para cinto e desse lado aqui então tem o clipe para encaixar aquele suporte que eu mostrei anteriormente. Então você encaixa e parafusa ele aqui para colocar os acessórios e deixar eles fixos aqui na lateral da parafusadeira. O resto não tem nenhuma novidade. Gatilho, botão de reversão, LED de trabalho aqui na parte da frente e o resto segue todo o mesmo padrão de outras parafusadeiras. Ela vem com essa alça aqui, caso você queira colocar no pulso, por exemplo. Sobre as baterias, aqui na etiqueta consta como sendo de 2 Ah, porém eu fiz o teste de ambas no Torch DL24 com uma descarga de 2 A e nenhuma delas chegou nesses 2 A. Uma delas deu 1570 mAh e a outra 1524, ou seja, temos aqui baterias de 1.5 Ah. Para esse padrão de máquina eu acho que está de bom tamanho, mas poderia entregar o que consta na etiqueta. Uma coisa importante a se comentar é que o padrão de encaixe da bateria é tipo uma Makita 18 volts. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pega uma ferramenta da Makita e pode usar a bateria dela na parafusadeira da Hanabi, por exemplo. Porém, é sabido que, por padrão, o contrário não funciona. Você pega as baterias dessas ferramentas Xing Ling e elas não funcionam nas ferramentas originais Makita. Pois é, só que aqui mudou a conversa. As baterias da Hanabi nova são 100% compatíveis com o Makita 18 volts. Agora comentando rapidamente sobre o carregador. São desses carregadores padrão, tipo fonte de alimentação de LED, de plug P4, que diz aqui que entrega 21 volts, 2 Ah, mas na prática essa aqui é a maior decepção de todos os kits Xing Ling que eu já testei até hoje. Ele conseguiu entregar 820 mAh, ou seja, para carregar uma bateria dessas aqui de 1.5 A, ele vai levar aproximadamente 2 horas. Agora eu vou fazer o teste de rotação. Aqui na embalagem está dizendo que ela tem 450 RPM na baixa, na velocidade 1, e 1450 na alta, na velocidade 2. Começando a verificação pela baixa. Em torno de 360, quase 100 a menos do que o indicado na embalagem. E agora na velocidade 2, na alta. Em torno de 1170, também abaixo do indicado. Bom, agora que eu te mostrei os detalhes e características da ferramenta, deixa eu te mostrar também os testes práticos que eu fiz. Depois eu volto aqui para dar minha opinião geral e final sobre essa parafusadeira. Os testes envolveram basicamente furações e parafusamentos em caibros de eucalipto. Eu furei com broca de 10 mm, com broca chata de 22 e ponta espiralada, com broca Forstner de 35 mm, também com gabarito pocket hole e serra copo. E depois eu fiz alguns parafusamentos aleatórios. Todos esses testes eu fiz com a intenção de simular situações rotineiras e cotidianas que eu costumo executar com frequência aqui na oficina, justamente para que eu pudesse perceber na ferramenta a real diferença dela em relação a outras ferramentas que eu já testei aqui na oficina e no canal anteriormente.
Bom, com base em tudo que eu mostrei até agora, eu acho que você já está formando a sua própria opinião sobre essa parafusadeira. Mas agora eu vou compartilhar com você a minha opinião e as minhas percepções após esses usos iniciais, após os testes que eu acabei de mostrar para você. Nós temos aqui uma ferramenta que evoluiu bastante do ponto de vista construtivo em relação às primeiras versões que a Hanabi trouxe para o mercado brasileiro. Tanto na questão da maleta, o material da maleta, a composição dela é muito superior. A própria ferramenta está construída com um padrão superior ao que a gente tinha antes. Não só em relação a versões da própria Hanabi, mas também em relação a versões de outras marcas, de outros modelos. É uma construção que se sobressai diante das concorrentes diretas dela. Principalmente, você pega aí, por exemplo, Tecepo, Gorillas, é uma construção um pouco superior. Principalmente pelo visual, um pouco mais sóbrio, com cores um pouco mais neutras. Eu acho que passa um ar melhor, sei lá, a aparência parece que é melhor, dá mais ar de ferramenta profissional do que de ferramenta comunzinha. Essa é a minha percepção olhando para a ferramenta. Eu gostaria de estar aqui dizendo que a força dela é absurda, que ela vai desempenhar de forma maestral tudo o que for feito com ela. Mas aqui no quesito força nós temos, infelizmente, mais do mesmo. Ela tem a mesma força que tinha a primeira versão da Hanabi que eu testei aqui, a mesma força de Gorillas, a mesma força de Tecepo, a mesma força de todas essas desse mesmo balaio, onde estão essas ferramentas aí dos R$250, as parafusadeiras desses kits. Todas elas entregam mais do mesmo, e aqui não poderia ser diferente. Tá? É a mesma coisa no que diz respeito à performance, à execução de tarefas. Os diferenciais ficam pela aparência da ferramenta, pela construção e pela compatibilidade da bateria com ferramentas originais Makita. Isso pode ser interessante caso você esteja pensando em comprar uma ferramenta Makita, só a ferramenta, só o corpo da ferramenta e não quer comprar carregador e bateria original. Então aqui você quebra um galho por um tempo até você capitalizar para comprar carregadores e baterias originais e de mais capacidade. É claro que você não pode pegar uma bateria de 1.5 Ah e querer usar num soprador térmico, num soprador de folhas da Makita, porque não vai dar conta. Mas uma parafusadeira, como a que eu mostrei ali no exemplo, talvez seja uma questão a se pensar caso você queira uma ferramenta topo de linha, sem gastar de imediato com carregadores e baterias. Mas fora isso, nenhum diferencial que mereça ser destacado, a não ser as mentiras básicas de todo kit Xing Ling como esse, como, por exemplo, dizer que é de 2 Ah e entregar 1.5 apenas. Dizer que o carregador é de 2 A e entregar 800 mAh. Então aqui nós temos um kit que tem algumas diferenças, alguns destaques que merecem ser mencionados, mas, de forma geral, é mais do mesmo. Quando que você vai querer comprar ela ou escolher outra opção? Basicamente o que vai mandar aqui é o preço e, claro, a questão da bateria, caso isso seja relevante para você, além da aparência. Resumindo a conversa, nós temos aqui uma ferramenta com uma aparência e com uma construção levemente superior, com baterias compatíveis com ferramentas Makita, mas que na hora do vamos ver, na hora da prática, ela entrega basicamente tudo aquilo que as outras dessa mesma categoria entregam também. Daí cabe a você, com base nessa opinião e com base em outros vídeos que você assistir, tomar a sua decisão de compra ou não dessa parafusadeira. Eu particularmente gostei, principalmente do ponto de vista da aparência da ferramenta e da compatibilidade das baterias. Recomendo? Sim, recomendo, se o preço estiver bom e estiver valendo a pena. Se subir o preço, se inflar, é claro que não vale a pena porque ela não entrega mais. É só bonitinha, é só com a bateria compatível, mas não entrega mais do que outras ferramentas dessa mesma categoria. Caso você tenha ficado interessado, o link para adquirir vai estar aqui na descrição do vídeo, link seguro do Mercado Livre, você tem 30 dias de garantia do próprio Mercado Livre, caso você não goste da ferramenta, é só devolver sem custo nenhum e o reembolso do valor que você pagou é imediato, é sem burocracia, é tudo direto pelo aplicativo do Mercado Livre. Caso você tenha ficado com alguma dúvida que talvez eu não tenha mencionado aqui no vídeo, deixa um comentário e eu tento ir respondendo e interagindo com vocês. No mais, muito obrigado por ter assistido até aqui. Caso você tenha gostado do conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal para acompanhar. E não deixe de conferir também os outros links que estão aqui na descrição, pelos quais você pode ajudar e muito, cada vez mais conteúdos como esse estarem disponíveis aqui na internet. Muito obrigado por ter assistido e até um próximo vídeo.